Boa noite. 3 de fevereiro de 2012, sexta-feira, estamos a arrancar para mais um programa Vox 21, o programa que a TVL, Odivelas TV, tem com as juventudes, nós chamamos de juventudes ativas, com as juventudes interessadas na política e que se esforçam com trabalho nos meios políticos. Temos hoje connosco o João Lopes, é uma cara já conhecida, já é habitual, e pela primeira vez temos o Gabriel Faria da JST, que hoje nos visita pela primeira vez, espero que não seja a primeira. Muito obrigado por terem vindo, sejam bem-vindos. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado. Espero que dês bem por cá e que fiz cliente. Hoje, neste papel de conversador ou de controlador da conversa, estou eu, por razões internas. O António Tavares tem que estar noutras funções, portanto, compete-me a mim hoje conversar com, neste caso, com o João Lopes e com o Gabriel Faria. Para início do programa, eu aproveito esta oportunidade para, ainda por cima estou aqui com jovens, portanto, a partir, em princípio, eles serão eles, e outros como eles, que dentro de alguns anos tomarão conta da gestão do país, espero bem, pelo menos relativamente a estes dois, porque me parecem cabeças que vale a pena aproveitar para a gestão do país. Portanto, aproveitar esta oportunidade, estou aqui com eles, para chamar a atenção para duas notícias que apareceram, que vieram, duas notícias pequeninas, duas coisas pequeninas, assim um bocado a fugir, que vieram no interior do corpo central do Expresso da semana passada. Dizem o seguinte, uma delas diz o seguinte: desde o início do ano, o Regimento de Sapadores Bombeiros encontrou 10 idosos que morreram sozinhos em casa. Depois há aqui uns outros considerandos. Foram encontrados pelos bombeiros depois de alertados por um vizinho para a anormal acumulação de correio nesse andar. Em 2010 foram registados 79 óbitos idênticos. Esta é uma notícia. Pegada a esta, imediatamente a seguir, a União Europeia abriu um processo de infração contra 13 Estados-membros, incluindo Portugal, pelo atraso na aplicação de legislação sobre as gaiolas das galinhas poedeiras, que devia estar em vigor desde o início do ano. As regras comunitárias determinam que só podem ser usadas gaiolas com ninho, cama, poleiros e dispositivos para desgastar as garras, em suma, que permitam às galinhas satisfazer as suas necessidades biológicas e comportamentais. Eu estou aqui com estes dois jovens, 20 e poucos anos, não sei exatamente. 24. 24. 19. Gabriel, 19. Nem tem 20 ainda. Estou aqui com eles. Eu espero que daqui a uns anos, quando vocês tomarem conta dos destinos deste país, que pelo menos os idosos tenham as mesmas condições das galinhas, que a União Europeia se preocupe com os idosos, pelo menos ao mesmo nível com que se preocupa com as galinhas. Bom, o nosso tema de hoje é a reforma curricular para o ensino básico e secundário, mas antes, e como é habitual, antes de entrarmos no tema central, temos 2 minutos para mostrarem o que valem, para porem as vossas questões. O Gabriel foi o último a chegar. João. Então, muito boa noite a todos. Mais uma vez saudar também
a TVL, Odivelas TV, por nos receberem aqui e aproveitar estes 2 minutos para dar nota daquilo que têm sido as muitas lutas que a juventude tem levado a cabo. A Direção Nacional da JCP, que reuniu no dia 14 e 15 de janeiro em Lisboa, teve a oportunidade de saudar as várias lutas da juventude que têm sido levadas a cabo, particularmente a luta dos estudantes, que nos últimos meses tem centrado muito à volta da questão dos espaços escolares, do 4-18 e do sub-23, o primeiro para os estudantes do ensino básico e secundário e o segundo para os estudantes do ensino superior até aos 23 anos. Luta que teve expressões concretas nos últimos tempos, e já no mês de janeiro, uma altura muito complicada para os estudantes, pelo início do segundo período nos estudantes do ensino básico e secundário e por ser uma época de exames no ensino superior, mas que ainda assim foi dada a resposta. E dar só 2 exemplos: no dia 17 de janeiro, como até a Odivelas TV teve a oportunidade de assinalar também, os estudantes do ensino básico e secundário de Lisboa, com uma ação simbólica no Caixo de Dré, exigiram do Governo o não ao corte do passo escolar, no caso do 4-18, e os estudantes do ensino superior, que no dia 25, portanto uma semana depois, em pleno período de exames e de avaliações, num período em que não há aulas, na maior parte das faculdades, numa ação também simbólica da estação de metro da cidade universitária até à estação de Entrecampos, que é um caminho que muitos estudantes fazem, aqueles que precisam de utilizar o comboio e que estudam nas faculdades da cidade universitária, reivindicando também o não ao corte do passo sub-23. Assistimos agora em fevereiro, quando estava previsto o corte destes 2 passos, o recuo do Governo ao cortar apenas metade do apoio que era dado, portanto era um desconto de 50%, passou para 25%, mas já vem aí, para o final do ano letivo, o corte definitivo destes passos. Eu julgo que os estudantes vão estar à altura e vão ser capazes de dar resposta, e já no dia 11 de fevereiro, sendo uma iniciativa que é lançada pela CGTP, pela Central Sindical de Classe, teve o seu congresso também há muito pouco tempo. Julgo que os estudantes aí também vão ser capazes de dar, juntamente com os jovens trabalhadores, com os restantes trabalhadores, com os reformados e pensionistas, com os desempregados, com todos aqueles que têm sido as vítimas deste pacto que foi assinado entre a troika estrangeira e a nossa troika nacional, agora agravado ainda com mais um acordo de concertação social que vai trazer ainda mais dificuldades aos trabalhadores. No dia 11 de fevereiro, no Terreiro do Paço, vai ser dada uma grande resposta a esta política, em defesa de uma política alternativa que valorize os salários, que valorize os estudantes e que não continue a beneficiar os mesmos. Em relação ao Paço, só uma última nota. É importante que se diga que com esta medida o Governo vai poupar 50 milhões de euros. Ao retirar isto por ano. São 50 milhões de euros que estamos a falar. Aquilo que foi dado para a recapitalização da banca, que são 12 mil milhões de euros, dava para 240 anos de manutenção destes espaços. É disto que nós estamos a falar. 3 minutos. Terminei. Gabriel, a tua primeira participação, portanto, para estes 2 minutos iniciais, mais uma vez, espero que deixes bem por cá. Obrigado. Passo a citar as nossas atividades que a JSD teve junto do Conselho de Odivelas, que terminamos o nosso roteiro de proximidade, que consiste em visitar todas as freguesias de Odivelas. A última, nesse caso, foi a freguesia de Odivelas, em que tivemos a oportunidade de visitar o Lar de Odivelas, a Feira da Roja, o Mercado de Odivelas, o Clube Recreativo Ajax e o grupo de escoteiros. E em todas as freguesias nós encontramos sempre um grupo de escoteiros e vários clubes de desporto, que significa que existem forças vivas além das partidárias em Odivelas, que é bom sinal. Ainda um fim de semana de formação da Universidade da Europa pelo PSD, de forma a formar os nossos jovens para terem uma noção do que é realmente a Europa. Dia 11 de fevereiro, a JSD vai organizar um congresso de autarcas da
da JSD a fim de discutir políticas autárquicas e administrativas. Fazer um balanço do que foi bem sucedido, do que não, propostas para mudar os erros. A JSD Nacional agora tem um novo site, em que esse site vai ajudar nós próprios, que fazemos parte da JSD Odivelas, a conhecer propostas criativas e de soluções para cada concelho criadas por outras JSDs de Cascais e de outras freguesias, de forma a ter em conta boas ideias e talvez aplicar noutras concelhias, se for assim possível. No outro âmbito, gostaria, não sei se muitos jovens veem este programa, mas o que é importante para... Posso garantir que há muita gente que vê este programa. Agora são jovens ou não temos acesso à classe etária. Os IPs ainda não. O Google já começa a ter essa informação, mas nós ainda não. Ainda bem. Então passo a informar as pessoas que acompanham a Odivelas TV que todos os problemas que nós tivemos a nível nacional, a nível financeiro, como o colega disse e apontou, as soluções, nós jovens, começar a combater desde cedo. Deveríamos nos preocupar em pequenos sítios, como por exemplo Odivelas, acompanhar a junta de freguesia, as decisões que tomam. Porque a junta de freguesia é um pequeno ponto, mas por exemplo, o grande problema que nós temos em Portugal é a corrupção. E a corrupção não é só os cargos altos, são todos abaixo, tanto nas juntas de freguesia. E nós, cidadãos, se nós queremos reivindicar direitos, nós temos que cumprir os nossos deveres. E acho que essa parte de cumprir uma proximidade e acompanhamento das políticas das pessoas que nos representam é importante. Muito bem, muito obrigado. 3 minutos também. Bom, falaste, são duas deixas que não ficam para hoje, mas eu não posso, ficava mal comigo mesmo se não os anotasse. Falaste nas forças vivas para além das partidárias. O que eu temo é que muitas das forças vivas se confundam com as partidárias. Sim. Depois falaste também em corrupção. E eu, quando vejo os jovens a falarem em corrupção, fico cheio de esperança. Os 2 pontos, estão postas as 2 notas. Vamos então agora à nossa reforma curricular, à nossa, mais vossa do que minha, naturalmente, reforma curricular do ensino básico e secundário. E uma primeira questão, vamos manter esta ordem, esta sequência. Não, agora vamos começar pelo Gabriel. Nesta volta vou começar pelo Gabriel e por a questão desta forma, vocês obviamente abordam o tema conforme quiserem, enfim, conforme o tiverem preparado e conforme quiserem, é inteiramente livre a abordagem que fazem à situação. Mas há uma questão que gostaria de vos pôr. Do vosso ponto de vista, era necessária uma reforma curricular do ensino básico e secundário? É de facto necessária? Isto não será mais uma reforma de mais um ministro que vai ser de novo reformada quando vier novo ministro e novamente reformada quando vier novo ministro e continuarmos a andar assim? Isto é um pontapé de saída para vocês começarem a elaborar o tema, como digo, conforme vos der na gana. Gabriel. Eu falo por experiência própria. O fim das atividades de estudo acompanhado, formação cívica, sinceramente o nome formação cívica é muito bonito, mas na prática, em todas as aulas que eu tive, a prática eram aulas utilizadas para resolver assuntos de diretor de turma, faltas dos alunos, às vezes conversar informalmente. Estudo acompanhado. Isso, o que se passou comigo, a minha experiência. Não generalizo a nível do país, porque não conheço.
mas a própria JSD, nesse ponto, é contrária a essa reforma, porque sempre deu vista que a formação cívica era um importante impulsionador para a preocupação dos jovens em relação à política, a civilização, o seu papel, cumprir os seus deveres, como eu tinha dito anteriormente. A reforma eu acho que é importante porque formação cívica não era empenhada e como os últimos resultados mostraram, as notas nos exames de matemática e português foram muito baixas. Podem ter subido, mas a nível europeu eu acho que não são significativas. E nós podemos sempre fazer melhor. Nós temos internacionalmente nestes torneios, ou não sei se são torneios, são competições, se são testes internacionais, sim, em que têm aparecido equipas portuguesas que ficam em matemática, temos ficado excelentemente classificados. Sim, temos tido excelentes classificações. Sim, mas eu acho que a nível individual é muito bonito, mas eu gostaria de ver isso a nível geral, no país. Certo. Por outro lado, eu também acho que não deveria se aumentar também as horas de matemática e português. Pode-se aumentar, mas a nível de uma aula extra, por exemplo, para fazer exercícios de matemática, porque matemática é, acima de tudo, exercício. E acho que eu sinto que os professores sentem-se apertados em nível de tempo, porque só dão a parte teórica e exercício e mandam para casa. E em casa, hoje em dia, nós temos muitas coisas que distraem as crianças. PlayStation, computadores, ou saídas à noite. Isso tudo faz com que eles troquem as suas prioridades, que é grave. Mas fazendo os exercícios ajuda aumenta a sua preocupação nessas matérias. No outro lado, eu acho que, assim como a formação cívica era para aumentar melhorar o comportamento, um acompanhamento na educação, daquilo que os pais também dão em casa em relação aos jovens, nós poderíamos aumentar as horas a nível, isso é uma opinião própria, não é do partido, as horas, por exemplo, de educação física, porque eu acho que o desporto em grupo ou individual aumenta a competitividade entre os alunos. E não só, eu por experiência própria sinto que ao praticar exercício físico sinto mais leve, preparado, mais concentrado a nível para estudar tanto matemática, português, geografia e etc. E tive resultados melhores. Quando parei devido a problemas de saúde, senti uma quebra no meu rendimento escolar. Por isso eu acho que o desporto também é muito importante para os jovens, não só pelo aumento do nível de obesidade também que se verifica no país, que é preocupante também. Porque eu não quero acabar, por exemplo, como os Estados Unidos, em ter que fazer programas, como nós já estamos a fazer, de combate ao excesso de peso. Alterar os hambúrgueres. Também. E as pizzas. É sempre bom, mas não devemos exceder. Terminaste por aí? A opinião própria, falaste não, que era, nesse caso, uma opinião própria, não é do partido. Pois nós aquilo que gostaríamos de ter aqui são as opiniões, aquilo que queremos ter aqui são as opiniões próprias. É evidente que não pedimos a nenhum de vocês, de resto nem a ninguém que aqui venha, que se dispa da sua ideologia, da sua forma de ver, enfim, do seu entendimento partidário, mas pedimos que pelo menos não se dispam da sua opinião própria, da sua própria opinião. Isso pedimos muito vivamente. Muito bem, João, portanto, as perguntas que eu fiz ao Gabriel, aquelas questões iniciais, aqueles desafios iniciais, evidentemente são igualmente válidos para ti, isto não é individual. Sim. Assim como na vossa conversa, o João é habitual nisto, portanto já sabe, vocês podem conversar, podem interromper, podem discorrer um com o outro sobre os temas, se não concordarem, alto lá, que se não é assim, pronto, estão à vontade para fazer, portanto... Sim. João. Eu nesta intervenção inicial normalmente não gosto muito de interromper, até para dar espaço para cada um apresentar. É bonito. E aproveitando a questão de se esta reforma
é a reforma, ou se é mais uma reforma como aquelas que já têm vindo a ser levadas a cabo. A primeira coisa que eu acho que era importante assinalar é que isto não é uma reforma curricular. Isto é uma simples revisão da estrutura curricular, em que aquilo que são as tabelas que definem os tempos letivos de cada disciplina são alterados, sendo que algumas são eliminadas, são renomeadas, é feito um reajuste e se calhar começava por apontar aquilo que talvez seja o principal defeito desta revisão. É que esta revisão é feita começando pelo telhado em vez de se começar pela base. Esta revisão é feita no segundo e no terceiro ciclo e depois no ensino secundário, que a perspectiva é de que o ensino secundário, a perspectiva é que, portanto, que é uma coisa que já está apontada, que o ensino secundário venha a fazer parte daquilo que é o ensino básico, ou neste caso não do ensino básico, mas do ensino obrigatório. Portanto, a escolaridade obrigatória de 12 anos, nós já temos isso como um ponto assente, mas que deixa de fora duas coisas muito importantes. Primeiro, o primeiro ciclo do ensino básico, que não é alterado aqui, em que não é posto em causa nada daquilo que é o modelo que está hoje definido como o modelo do ensino básico, e que muito dos problemas que depois surgem no segundo, no terceiro ciclo e no ensino secundário têm a ver também com isto, com a forma como hoje é encarado o ensino básico. E, por outro lado, não se toca aqui no pré-escolar. O pré-escolar, que a Constituição da República aponta como uma necessidade, e que a realidade demonstra que de facto é uma necessidade, pelo menos um ano obrigatório de pré-escolaridade, portanto, o ano antes do primeiro ano, é uma necessidade que se aponta, e nada disto é alterado. Já vi anunciar como uma obrigatoriedade, que deveria ser uma obrigatoriedade. Deveria ser. Universal. Aquilo que nunca tem sido feito é, em primeiro lugar, não há uma aposta numa rede de creches, portanto, do ensino pré-escolar. Tem sido feito um esforço até interessante, utilizando escolas do primeiro ciclo para isso, mas muito insuficiente. E daí que seja um negócio, hoje em dia já dá muitos anos para cá, seja um negócio muito interessante, as creches, porque não existe uma oferta pública que satisfaça as necessidades. Mas, concretamente, é esta revisão da estrutura curricular. Aquilo que faz, no essencial, responde àquelas que são as exigências do acordo com a Troika, em que exigia uma redução no orçamento do Ministério da Educação de um determinado valor, e em que com esta medida são à volta de 11.600 horários de trabalho que são eliminados. São eliminados de várias formas, com o corte não só na formação cívica e no estudo acompanhado, mas com a monodocência na EVT, na Educação Visual e Tecnológica, portanto, que passa a ter só um professor em vez dos dois atuais, que já existia há uma série de tempo, há bastante tempo, que vem acabar com o desdobramento, ou seja, nas ciências naturais e nas ciências físico-químicas, por uma questão de necessidade, e porque estas são disciplinas que necessitam bastante da experimentação, portanto, que os estudantes tenham contacto com aquilo que com aquilo que estão a estudar, portanto, com a experiência de laboratório, no fundo. Existia um tempo letivo em que a turma era dividida em duas, em que metade da turma ia para o laboratório e depois ia a outra metade. Isso termina agora indo toda a turma. A maior parte das escolas já não estão sequer preparadas em termos materiais para receber metade de uma turma. Há escolas que têm, por exemplo, um microscópio, em que os professores são obrigados a ter metade da turma a trabalhar com um microscópio. Vamos passar a ter esse problema ao dobro, que é ter a turma toda a ter que trabalhar com instrumentos que são manifestamente insuficientes. E tudo isto feito completamente à revelia daquilo que são os agentes educativos. Esta revisão não foi discutida com absolutamente ninguém. Foram feitos ainda a discussão pública terminou no dia 31 de janeiro.
foi há muito poucos dias. O Ministro veio congratular-se de que houve cerca de 2.000 contributos para isto. Mas é preciso dizer que esses 2.000 contributos que houve foi por tudo menos pelo esforço do Ministério da Educação. Posso dar um exemplo concreto que o PCP decidiu ter cerca de uma dezena de audições parlamentares por iniciativa própria, sem serem audições parlamentares como costumam haver, portanto, na Assembleia da República, em que são convidados sindicatos, associações de professores, associações de estudantes, direções de escolas. Não. Foi o PCP que, pelos meios próprios, resolveu ouvir por todo o país qual era a opinião de professores, de estudantes, no fundo, daqueles que trabalham sobre a realidade. Nós consideramos que precisamos de muito mais discussão à volta disto, por essa razão. Ora, relativamente há aqui uma questão que eu gostava de vos pôr. Eu não sei se está contemplado aí assim alguma coisa a questão das aulas de 90 minutos, que é uma questão que eu queria deixar também à vossa consideração. As aulas de 90 minutos acham que são produtivas? Acham que é uma coisa produtiva ou é uma coisa para alterar? Gabriela? Isto é uma questão muito concreta. Eu, a meu ver, as aulas de 90 minutos não mudou grande coisa, porque era apenas dividido em 2 blocos, 45 minutos, mas não há intervalo a meio. A única coisa que mudava eram as faltas aos alunos. Dois blocos de 45, o aluno faltava ao primeiro bloco, tinha falta. Se viesse o segundo tempo, já não tinha falta. Eu acho, já estudei já noutro país, e as aulas de 90 minutos corriam da mesma forma. Aqui, acho que a produtividade é a mesma. A única coisa que muda é as faltas. Vocês estão muito mais próximos dos 15 anos do que eu, naturalmente. Vocês acham que com 15 anos é possível ter atenção ao que o professor diz durante 90 minutos? Dentro de 90 minutos, não. Mas a experiência que eu tive foi que existem professores dinâmicos. É verdade, claro que sim. Em que esses professores, através tanto das novas tecnologias e outras atividades, misturavam a teoria e a prática. Certo. E a prática é que cativa os alunos. E nesse momento é uma quase descontração, que eles começam a aplicar e mostram mais interesse. Teórico, acho que todos nós sentimos sempre que é pesado. E nesse momento... Seca. Pronto, é normalmente uma seca, mas também é uma necessidade. Claro que sim. Neste caso concreto, não conta para o tempo. Neste caso concreto... Em relação aos 90 minutos, eu tive a oportunidade de estudar, tanto no ensino básico como no ensino secundário, com 50 minutos e com 90. É bastante diferente. Claro. A questão dos 90 minutos, aquilo que vinha introduzir era precisamente esta questão que o Gabriel colocava, que é de haver espaço não só para a exposição teórica, como para também a prática, não é? Aquilo que sucede é que... Acaba que eu estava a falar das ciências naturais. Exatamente. Para que isso pudesse acontecer. Esses tempos. Exatamente. E daí um tempo de 90 minutos em que se pudesse dividir parte desses 90 minutos entre aquilo que era teórico e aquilo que era prático. Em que aproveitar que numa aula os estudantes tivessem a oportunidade de a matéria que estão a dar depois pudessem aplicar, não é? Aquilo que sucede na prática é que, pela densidade dos programas, por uma série de dificuldades, muitas vezes isso não era possível. E isso está provado cientificamente, que 90 minutos de exposição teórica, em todas as idades, mas particularmente nestas, é complicado. É impossível de reter tudo. Pois, eu também acho que sim. Desculpa lá, eu interrompi-te e de resto, uma questão muito concreta, provavelmente não tinha cabimento nenhum naquilo que irias dizer, portanto peço-te agora que retomes o teu raciocínio e que pegues nos teus segundos, 4, 5 minutos. Em relação à reforma, eu acho que também, pronto, ele apontou também algum erros que ele acha. Eu, por exemplo, realço que acabamos por também aumentar as horas a nível de inglês.
As horas de, desculpa? Da disciplina. Passa a ser obrigatório 5 anos, penso. Sim, o inglês passa a ser obrigatório desde o Sim. Que eu acho importante. Eu sinceramente acho que deveria ser continuado até o 12º, que não será. E vocês acham que devia ser o inglês ou não seria preferível o chinês? Também, nunca se sabe. Não estará mais atualizado. Eu acho que isso depende da política de privatizações que este governo seguir. Já lá vamos. Eu acho que o inglês é básico, é falado por todos, em toda a parte. E tanto para o trabalho e tanto na internet, a linguagem que nós utilizamos é o inglês. Tanto na internet, web, ou coisas mínimas, controles, para controlar programas, essas coisas, temos que saber inglês. Por isso, para trabalhar junto das novas tecnologias, as principais empresas que constroem, criam na base do inglês. Mesmo os softwares para diversão, essas coisas, têm a base no inglês. Agora, por exemplo, temos a tradução, mas a grande base é sempre no inglês. Eu acho que o inglês é fundamental, tanto ao trabalhar das novas tecnologias, tanto no emprego futuro, porque os estrangeiros que vêm para cá, grande parte para Portugal, não são muito, têm começado a vir os chineses, os japoneses, mas mesmo eles fazem um esforço de falar inglês. Por isso. Muito bem. Portanto, concordas com o inglês como segunda língua, digamos, fundamental? Sim, mas de qualquer forma acho que também tem outras escolhas nas escolas, só que depende das escolas se tem professores. O português é uma das línguas mais faladas do mundo. Aí a sexta, creio eu, quinta ou sexta, não tenho a certeza. São muitos milhões a falar português. E eu acho que senti nesse ano que deveríamos ter mais, por exemplo, um bloco de português no 12º ano. No meu caso, no ensino como está, acho que poderíamos mudar mais uma coisa. Tenho, por exemplo, 3 blocos de Sociologia e esse ano tem exame e só tem 2 blocos de Português. Eu acho que isso não faz sentido. Vou ter uma disciplina que tem exame esse ano, Português, e tiram-me um bloco. E nós temos vários textos para analisar. Memorial do Convento e aqueles que nós analisamos no 11º e 10º. Por isso acho que é muita matéria para tão poucas aulas. E meus próprios professores queixam-se da falta de tempo que nós temos a pôr com aulas extras. Em termos de currícula das disciplinas, parece que está bem como está, há alterações a fazer. O conteúdo previsto para cada disciplina, há coisas a mexer ou é uma situação pacífica? Como eu disse, a nível do 12º ano, essa é a grande diferença que eu sinto e que deveria se aumentar pelo menos um. E Sociologia, por exemplo, Sociologia, o conteúdo, eu acho que não... Isso é a minha opinião, porque eu tenho. O conteúdo não é suficiente para justificar 3 blocos. Essa seria uma das mudanças, reduzir um bloco e aumentar um de português, porque há mais conteúdo em português, não só porque é a nossa língua mãe e os exames a português são o que são, os valores. Por exemplo, filosofia devia reintegrar o currículo ou não? O currículo escolar? Acho que a filosofia puxa pelo nosso raciocínio e acho que é importante, porque desenvolver o raciocínio em situações críticas e morais é muito importante, porque temos acompanhado nos últimos anos muitos políticos imorais, sem fundamento naquilo que dizem, ações menos corretas, por assim dizer. Completamente impróprias, completamente incorretas. E não só os políticos de topo que nós vemos todos os dias na televisão, mas os outros mais abaixo, que às vezes têm discussões em frente à televisão que não faz sentido, parece quase às vezes um circo. É o que eu sinto quando às vezes eu vejo algumas discussões em pleno parlamento.
não especifico partidos porque há sempre pessoas que não... Sim, mas também, se calhar também não há muitos partidos a especificar. Pois, acho que há sempre pessoas com uma conduta errada em todo lado. João, em relação àquilo que está aqui colocado, só uma nota em relação à filosofia. A filosofia é obrigatória no 10º e no 11º ano em todos os cursos. Em todos os cursos. No 12º é transversal. Sim, no 12º é que é opcional. Há um curso em que uma das opções no 12º é a filosofia, como a sociologia também é uma disciplina opcional no 12º. Em relação, pegando aqui numa coisa que o Gabriel colocava, que era a questão do português, uma das coisas que vem atrás disto é a redução da dispersão curricular, ou seja, que as horas letivas se foquem essencialmente naqueles que o Ministério da Educação considera como as áreas, os pilares essenciais da educação. Não querendo discutir muito esta noção de pilares essenciais, que vai completamente contra aquilo que deveria ser um modelo de educação, de formação integral do indivíduo, em que contemplasse todas as áreas do conhecimento, inclusivamente a educação física como papel essencial. Eu não ia tanto pela questão da competitividade, nem sequer pela questão da obesidade, que tem causas que não têm a ver só com a educação física, e que a educação física deve ser uma forma de ajudar a combater isso, mas que não é uma solução, mas porque a prática do desporto é importantíssima para a formação de uma pessoa a todos os níveis, e até para o seu bem-estar e para a sua saúde, mas que é importantíssimo, da mesma forma que é a formação cívica, que, independentemente da forma como é aplicada, não nos parece a nós que retirá-la pura e simplesmente seja uma solução para isto. Como o estudo acompanhado também devia ter um papel que se calhar não cumpre até agora, mas que devia passar a cumprir. E se não cumpre é preciso percebermos também porquê, e se calhar é porque os professores não têm precisamente um espaço, os diretores de turma não têm um espaço para tratar com os alunos da sua turma de questões, das questões que precisam de tratar, não é? E parece-me que todas estas coisas, todos estes pormenores não foram tomados aqui em conta. O que se pretende é dar mais tempos letivos a determinadas disciplinas e ressalvar aqui que mais tempo de português e de matemática não significa mais português e mais matemática, e muito menos significa melhor português e melhor matemática. A solução... Mas a intenção, enfim, supostamente a intenção é essa. A intenção pode ser essa, mas aquilo, a prática, e mesmo... Eu tive a oportunidade de participar numa das audições públicas que o PCP promoveu, e aquilo que os professores colocavam é que mais português e mais matemática, mais tempo de português e mais tempo de matemática, não significa mais português e mais matemática. Porque aquilo que é preciso era aí sim uma reforma curricular que fosse ao fundo da questão, que se calhar começasse pelo pré-escolar e pelo ensino primário, portanto pelo primeiro ciclo do ensino básico, e que fosse também e que reavaliasse aquilo que são os pressupostos que estão por trás disto, porque isto é tudo feito, estes rearranjos são feitos sem mexer, por exemplo, nos programas. Os programas continuam em vigor, os mesmos programas. Ora bem, era isso. Com diferentes... Era esse aspecto que eu me referi há bocado, quando falava no currículo das disciplinas. Não é? Continuam os mesmos. Os programas são os mesmos. Aquilo que se muda aqui são tempos, pura e simplesmente. E mexer em tempos sem mexer em programas parece-nos um bocadinho extemporâneo. Por exemplo, quando nós retiramos importância à educação visual e tecnológica, às tecnologias de informação, e comunicação que são eliminadas no terceiro ciclo, que são introduzidas no segundo ciclo e que são depois eliminadas também potencialmente no ensino secundário, sendo que aí tem a ver também com as opções que aqui no ensino secundário depois também são reduzidas as opções, portanto, potencialmente aqui também existe essa redução. Tudo isto, aquilo que traz é a concentração do conhecimento em áreas que são consideradas centrais,
reduzindo o leque de coisas importantíssimas. A arte, a tecnologia, são retiradas daquilo que são os currículos do ensino básico e secundário. Para além disso, parece-nos também muito importante realçar que, para além de todos estes cortes que surgem aqui, depois também se corta, por exemplo, com a área projeto, que ainda há pouco tempo uma estudante colocava, que está num curso muito específico, que está num curso de artes, colocava a questão de, até ao secundário, o único espaço em que essa estudante teve tempo e abertura da escola para fazer trabalhos que tinham a ver com a área que ela acabou por seguir foi a área projeto. E acabar com isto, acabar com a área projeto, que era uma área multidisciplinar, que permitia também aos estudantes irem por si mesmos pesquisar. Por exemplo, um professor colocava que desde que a área projeto acabou, que já terminou há um ano passado. Independentemente dos teus 5 minutos que estão a acabar. Eu gostava só de. É uma coisa muito rápida. Desde que a área projeto acabou, esse professor era responsável pela biblioteca da escola. Desde que a área projeto acabou, há prateleiras que não são tocadas desde o início do ano. Porque os alunos não sentem a necessidade de irem lá pesquisar porque não têm esta disciplina. Nós corremos sempre, enfim, porque o nosso conhecimento não consegue ser tão global e tão abrangente quanto isso tudo. Habitualmente corremos o risco de generalizar a partir de situações singulares que eventualmente podem estar erradas. E então generalizamos erradamente. Bom, mas várias vezes, e, portanto isto não é uma situação singular, já são alguns pontos que me chegaram, já vêm de vários vetores, não de um só, que esta disciplina da área de projeto normalmente formam-se grupos de projetos, grupos de alunos, não é, que se juntam, e depois daquele grupo há um que trabalha, os outros não fazem nada, depois aquilo é apresentado como um trabalho de grupo, não é trabalho de grupo nenhum. Isso há alguma vantagem em manter essa situação assim? Agora, Gabriel. Voltando a algumas questões que o colega pôs, ele disse que existe uma redução do tempo do trabalho dos jovens com as novas tecnologias, mas aqui na nossa proposta existe, por exemplo, no segundo ciclo, a antecipação das TIC, que é eliminado do terceiro. O terceiro ciclo é eliminado e é introduzido no segundo. Aquilo que acontece é isso. Então, e depois no secundário depois existe a limitação das opções. Aquilo que está aqui é isso. É uma redução. Porque a introdução aqui, ainda para mais as TIC, são aqui divididas, que é a educação tecnológica, portanto não são 2 tempos letivos de 45 minutos semanais exclusivos para as TIC, têm que ser partilhados com a educação tecnológica, enquanto antes, no terceiro ciclo, nós no ano tínhamos aqui 2 tempos para a introdução às tecnologias de informação e comunicação. Isto para além do secundário em que são eliminadas opções daquelas disciplinas que eram opcionais. É isso aquilo que eu tive, educação tecnológica, utilizávamos computadores para fazer pesquisas e elaborar projetos no computador. As TIC, utilizamos o computador para pesquisar, fazer projetos, trabalhar em PowerPoint, possivelmente utilizamos as tecnologias. Eu acho que não há grande diferença. Pelo menos é o que eu senti como estudante. Eu senti que foi uma certa continuação da educação tecnológica e as TIC. Só que eu senti que poderia ter sido mais cedo, porque eu comecei a mexer num computador sem ter formação primeiro. Que as TIC vinham mais tarde. E acho que nesse ponto eu concordo, minha opinião própria, concordo, e nesse caso a JSD também concorda, que as TICs fossem
antecipadas, não só porque os miúdos começam cada vez mais cedo mexendo no computador e nisso, e começando nessa idade a mexer em programas como Excel, Word, PowerPoint, prepara para depois futuras apresentações. Para quem, por exemplo, vai pelo ramo da economia, geografia, para apresentar trabalhos com estatísticas propostas por eles. Como existia, por exemplo, na área do projeto, os alunos realizavam inquéritos e colocavam os dados em quadros. Agora tem o Excel, eles utilizam o Excel para poder fazer diagramas, pirâmides, várias coisas. E acho que a STIC, começando a trabalhar desde cedo, permite depois, mais tarde, eles façam trabalhos relacionados com ciências naturais, físico-química, geografia, história, matemática e por aí fora. Acho que essa antecipação é positiva. Se calhar deveríamos continuar, mas existe aqui também a educação tecnológica, continuação no terceiro ciclo, a oferta da escola. Só uma coisa, a educação tecnológica que está aqui é o desdobramento do que existia até agora da EVT. Tinha duas componentes, a educação visual, mais virada para o desenho, e a educação tecnológica mais virada para a componente prática. Para a componente prática, no sentido mesmo de trabalho mais manual, não no sentido do desenho, mas do trabalho com determinados materiais, com barro, etc. E não a educação tecnológica no sentido das TIC. Portanto, não no sentido das tecnologias de informação, educação tecnológica no sentido da técnica de manusear materiais e esse tipo de coisas. Esse trabalho prático que verificas, eu na minha experiência própria, eu utilizei, o trabalho que eu utilizava em EV, educação visual, também utilizava em ET. Por isso acho que aquilo que eu utilizava também em ET era também a mesma coisa que eu utilizava em EV. Por isso acho que não há necessidade de se criar outra disciplina, se vai se repetir a mesma tarefa noutra aula. Por isso, por exemplo, em ET eu dava o suposto, como aqui faz prática, com o STIC pode-se fazer, por exemplo, virtual, porque há programas, hoje em dia, criam-se peças através de computadores, desenhos virtuais. E isso pode ser uma semente que cria em certos alunos para futuramente poderem querer trabalhar mais com computadores e talvez virem a ser engenheiros, porque hoje em dia trabalha-se tudo acima dos computadores. Estás a tocar num ponto onde eu ia, mas que vai cair direitinho na referência que eu ia fazer. Eu, enfim, nesta fase do campeonato não tenho filhos a estudar, mas tenho netos, não é? E, portanto, eu vou acompanhando estas matérias, assim, um bocado à distância a que o meu avô se distancia dos netos, que é muito curta. Pelo menos no meu caso, é uma distância muito curta. E há uma coisa e vocês estão aqui a referir, embora rodeando a situação, estou a referir uma questão que a mim me tem causado alguma admiração. Há uma disciplina que é a área de projeto e há uma disciplina que são as TIs, que são ao fim e ao cabo, as novas tecnologias, não é? As TICs. TICs é assim, não é? Constatando-se que um dos grandes dramas em Portugal, do desenvolvimento português, é a falta de controle dos projetos, é a falta de capacidade de controlar projetos. Todos os projetos derrapam. Todos. Portanto, não se sabe em Portugal controlar projetos. Não há chefes de projeto, não há diretores de projeto com capacidade para os gerir e dirigir corretamente. Porque senão não haviam os desvios, não aconteciam os desvios que acontecem. E não vejo aqui aplicar, havendo uma área de projeto, havendo as TIs, não vejo aplicar, não vejo os alunos a estudarem software que existe apropriado para a gestão de projetos. Há software magnífico para a gestão de projetos, evidentemente há vários níveis, não é? Não se cria, não quero que vão estudar
projetos de construção de uma barragem, por exemplo, não é isso, mas a base de um projeto é sempre a mesma, não é? É a definição das tarefas, é a definição dos materiais, é a definição da mão de obra, são os tempos, são as fases, é o encaminhamento, não é? Que o projeto deve ter, esta fase antes daquela, a outra depois, esta ao mesmo tempo, aquela não sei o quê, é para aqui, e não vejo fazer-se nada disso. Vocês têm sentido essa falta ou não? Em relação à área projeto, a área projeto já não existe. A área de projeto já não existe. E o que é curioso é que, por exemplo, nos meus netos dizem, ainda bem porque aquilo não interessava a ninguém. Mas aí eu acho que nós... e muito por aquilo que eu há bocado disse, que formavam-se grupos e depois daquele grupo havia um que trabalhava e os outros ficavam com a nota daquele que trabalhava. Mas eu acho que aí a solução também não é acabar. Não é acabar. Quer dizer, essa é a solução mais fácil, não é? É o mais fácil, se nós acabarmos com isso, deixamos de ter ali um problema e também se calhar são menos uns quantos horários que nós temos que preencher, em que isto depois no orçamento do Ministério da Educação também tem consequências. E nos números do desemprego também é importante que se diga. Mas em relação a essa questão, eu acho que este documento, que isto são... Eu não sei se as pessoas lá em casa têm noção, que isto são 2 páginas, são 2 folhas, portanto são 4 páginas, em que 2 páginas é uma apresentação do que é e as outras 2 são 3 tabelas, cada uma referente ao ciclo de ensino, ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo e o ensino secundário. Este documentozinho que nós temos aqui, e que é aquilo que foi apresentado e que é aquilo que teve em discussão pública até ao dia 31, aquilo que vai introduzir, em relação à questão que o Paiva Setúbal colocava, aquilo que vem apresentar é ainda menos espaço para que os estudantes possam ter contacto com aquilo que é a prática. E a concentração de tempos letivos em determinadas áreas, que o Ministério considera que são essenciais, com o corte de muitas áreas, em que, por exemplo, no segundo ciclo passa de entre 33 a 34 tempos de 45 minutos para entre 30 e 31, em que no terceiro ciclo, aqui, começa muito próximo no 7º ano, mas chega ao 9º ano, que atualmente é entre 36 e 37 tempos de 45 minutos, passa entre 32 e 33 tempos de 45 minutos, portanto aqui nós temos uma redução de 4 tempos, dependendo depois, esta diferença tem a ver com a educação moral e religiosa que os alunos podem ter ou não ter. E em que no secundário isto é reduzido, sendo que no 10º e no 11º a diferença é de meio tempo, a menos, no máximo. Isto também tem a ver com a questão da educação moral e religiosa e com a questão da formação cívica. No 12º passa dos atuais entre 13 e 14 tempos de 90 minutos para 10. O que isto significa é que os alunos têm menos tempos letivos, mais concentrados, o que resulta no corte de todas essas áreas que permitiam a experimentação, permitiam o contacto com a arte, com a tecnologia, em que permitiam, no exemplo concreto que eu dei, das ciências naturais e das ciências físico-químicas, a experimentação, que é uma coisa essencial, para se perceber também aquilo de que se está a falar. E isto tudo, com a introdução, com a ideia que não é pioneira, mas com a introdução, e que era uma coisa que este ministro, antes de ser ministro, muito defendia, que era dos exames em todos os finais de ciclo, que é uma coisa que nós consideramos que, para além de não resolver nada, é só mais uma barreira e que vai contra um princípio básico. A esse propósito, Gabriel, você, da tua parte, o que é que parece realmente os exames nos finais de cada ciclo? Portanto, maior quantidade de exames, um controle de passagens diferente daquele que tem havido, parece correto aquilo que se está a prever, que eu acho resolve, digamos que as dificuldades que têm sido sentidas a esse nível serão resolvidas por aquilo que se está a prever agora? Sinceramente, eu acho que não. Essa é a minha opinião. E, aliás, eu acho que vai trazer também uma sobrecarga para os próprios professores.
Os professores é que vão pagar nesse ponto, porque os professores não dão aula só ao 12º, dão aula ao 12º, ao 10º, ao 7º, ao 6º e por aí afora. Eu tenho um professor de matemática que ele dá aula ao 10º, 11º, 11º, 12º, dá um ensino básico. Ou seja, todos os anos ele teria que abdicar mais um tempo do que já tem para poder corrigir exames, diminuindo as suas férias, passando mais tempo a trabalhar do que já trabalha durante o ano todo. Com 3 turmas ele tem que dar conteúdos diferentes, tem que prestar aulas extracurriculares, porque em relação ao estudo acompanhado, todas as escolas, pelo menos também foi aquilo que eu passei, quando o aluno tem notas baixas em relação a uma disciplina, a escola automaticamente impõe em que o aluno tenha uma aula extra de apoio para poder pôr em prática na disciplina que tem mais dificuldade. As aulas de estudo acompanhado decidiam a maioria o que queriam estudar. Ou seja, aqueles que, por exemplo, não tinham dificuldades em português, mas a maioria que queria português, não podia trabalhar a disciplina que tem mais dificuldades, seria a matemática, ou geografia, ou história, por aí afora. Tem esse projeto, por isso eu acho que o estudo acompanhado não sai tão prejudicado. Físico-química não vai acabar, vai continuar a existir. O que se diminui, os tempos que diminuem em relação à área e projeto, estudo acompanhado e formação cívica. Formação cívica e estudo acompanhado, em todas as experiências que eu já tive, de pessoas também no Conselho de Odivelas, de outras escolas que eu conheço, não era aplicado a essência, o nome que aqui está. O estudo acompanhado tem uma solução, já é implementada nas escolas. A formação cívica poderia ser uma prática no nível de levar os alunos, por exemplo, a conhecer as forças vivas, ou conhecer o local onde os escoteiros se reúnem e por aí afora. Levar os alunos fora da escola. Nesse momento, como as escolas não têm fundos, não seria possível. Por isso, e depois em relação ao desemprego, os próprios professores que dão matemática, português, EV, também dão área de projetos, estudo acompanhado, formação cívica. E essas 3 disciplinas também acarretavam um sobrecarregar em cima dos professores. Porque se os professores estão cheios de trabalho, não conseguem dar um ensino de qualidade para os seus alunos. Ou, embora alguns consigam, mas nem todos são de ferro. E depois prejudicam a saúde, como eu conheci alguns professores, mesmo que infelizmente deixaram de dar aulas. Sim, e a questão também se põe muito entre o professor que de facto gosta e está apaixonado por aquilo que está a fazer e o professor que está ali porque não teve mais nenhum sítio para onde ir e então foi ensinar. Não é? Mas há uma coisa importante, é que isto que o Gabriel disse pode ser interessante e pode ter até quase uma carga poética. Só que na prática, o que isto vai significar é que vai haver à volta, a eliminação da volta de 11.600 horários. E esses 11.600 horários que existem atualmente e que vão deixar de existir com esta revisão, o que significam são à volta de 10.000 pessoas que vão para o desemprego. Na prática. Isto são elementos que nós conseguimos retirar daquilo que aqui está. Bom, com a redução dos tempos... João, mas a questão, eu julgo que aí assim, eu julgo que a questão se deve pôr é entre a reforma é necessária, não é necessária, a reforma é boa ou não é boa. Independentemente das consequências, porque aí assim o objetivo central deverá ser formar alunos mais e melhores. Mas aí é que está, é que o objetivo central desta revisão... Não é dar emprego a professores. Mas é que o objetivo central desta revisão não é nem um nem outro. É despedir professores. Isso aí é outra história. O objetivo desta revisão é despedir professores para que o orçamento do Ministério da Educação, no fim do ano, esteja de acordo com aquilo que são as obrigações que o PS, o PSD e o CDS acordaram com os senhores que vieram a Portugal e que impuseram estas condições para que estes partidos continuassem a governar da forma que têm vindo a governar.
E isto é o que está por trás desta revisão, porque senão não se fazia uma revisão da estrutura curricular. Fazia-se uma reforma curricular, uma coisa que fosse ao fundo da questão, que incluísse o pré-escolar e o primeiro ciclo, que revisse os programas escolares, que fosse discutido com toda a gente que tem que ser discutido e que não fosse posto à discussão pública durante 2 meses, apanhando o Natal e o Ano Novo, um período de férias escolares e o reiniciar do segundo período, em que este documento que está aqui não foi discutido com ninguém, foi discutido com os diretores das escolas, foi discutido na Assembleia da República e houve pareceres da parte dos sindicatos. Para além disto, houve muito pouco. E aquilo que houve, da parte por exemplo, ainda quando estava a preparar este debate, estive à procura de elementos acerca disto e encontrei uma coisa que vale o que vale, mas era um blog que tinha um inquérito a professores em que perguntava de que forma é que isto tinha sido discutido na escola, em que na esmagadora maioria dos casos, e em que até era uma amostra interessante, eram à volta de 1000 respostas que aquilo tinha. Na maioria dos casos não tinha sido pura e simplesmente discutido na escola, ou seja, isto não foi discutido nas escolas, e no caso em que tinha sido no âmbito do departamento em que o professor estava integrado, nem sequer foi em conselho de escola. Portanto, se nós queremos responder a isso nós estamos abertos, e isso nós queremos participar. Agora, isto, ou seja, um dos maiores despedimentos de professores dos últimos anos, encoberto sobre um projeto de revisão da estrutura curricular, com isso nós não podemos estar de acordo. Muito bem, então, temos que terminar. Gabriel, genericamente, enfim, pegando naquilo que se chama revisão da estrutura curricular, enfim, pelo Ministério, neste documento, do vosso ponto de vista, há um acordo para esta revisão, para esta reforma, tal como ela está feita? Do vosso ponto de vista, vêm daqui sair melhorias para o ensino em Portugal? Eu sinceramente concordo. Há pontos que poderiam ser melhores e se calhar deveria fazer um debate. Mas acho que não havia necessidade, por exemplo, imaginemos querer fazer, por exemplo, um inquérito aluno a aluno, professor a professor, saber se eles concordam ou não sobre isso. Porque acho que é bastante óbvio, porque vai tirar carga horária em cima dos professores, vai tirar carga também horária em cima dos alunos, porque um horário, como eu apanho, por exemplo, eu tenho aula às 8 até às 10 da manhã, saio, vou ao almoço, entro às 1h30, depois saio às 6h30, isso, durante quase os 5 dias da semana, sem poder fazer outras atividades extracurriculares, por exemplo, ir jogar num clube ou praticar uma arte marcial, essas coisas, o horário antigo impossibilitava totalmente as pessoas. Isso daqui servia, na minha opinião, prender os alunos na escola. E só faz isso afastar os alunos da escola. Diminuindo, se calhar, a carga horária, podemos dar ensino maior de qualidade e concentrando. Outro ponto. Não sei, não percebi o que o colega gostaria de reformar no ensino primeiro ciclo, penso. É uma questão que fica, porque eu não tive experiência, mas daquilo que tive experiência noutras escolas fora do país, o primeiro ciclo e daquilo que me disseram não é nada assim extraordinário, que tem que se fazer fórmulas matemáticas e outras coisas. Parece que vai ser possível evitar, enfim, que hajam turmas com, vou dar um exemplo, aulas, por exemplo, das 8 às 10 da manhã e depois das 15 às 16? Penso que sim, porque... Vai ser possível evitar isso? Isso tudo depende da forma que as escolas organizarem os horários, mas tirando três aulas, estudo acompanhado, penso que teria um bloco de 90 minutos, ou às vezes dividia 45 minutos em numa semana, e o área projeto tinha 2 vezes por semana. Acho que é significativo para dar espaço aos alunos respirarem também. Portanto, da escola. Eu estou-me a referir aos horários que têm, num dia, um buraco enorme ali, o aluno tem que se levantar
às vezes, enfim, pensando naqueles que têm deslocações grandes, por exemplo, que têm que se levantar e deslocar muito cedo para depois regressarem muito tarde, mas que ali no meio está vazio, quer dizer, acaba por ter ali um buraco. Este tipo de horários, Esse tipo de achas horários... que se vai evitar, que é possível evitar? Penso que sim, porque acaba por... eu tenho, por exemplo, o horário desse ano, diminui o área projeto, por exemplo, e eu só tenho horário entre 1h30 e saio às 6h30. Ou seja, não tenho aulas, às vezes, de repente, às 8 da manhã e depois, por exemplo, eu um tempo vivi longe da escola e tá aí até a escola, entrar às 8 da manhã, depois ter que voltar para casa e é esse buraco que o senhor referiu, e depois voltar às 1h30, sair às 6h30. Eu, durante esse período, sinto-me cansaço, perco tempo por causa da viagem, e depois, no final do dia, já não tinha muitas vezes vontade de pegar num livro e estudar. Muitas vezes. E se calhar isso é o que se passa e desmotiva muitos alunos. Esse excesso. Eu acho que, como está aqui, seria uma mais-valia, mas de qualquer forma, há sempre coisas que podemos melhorar. Os alunos podem... tem sites em que podem mandar mensagens, podem fazer hoje em dia abaixo-assinados, essas coisas, caso acharem que não está correto o programa, ou se discordam, ou se há melhorias a acrescentar. João, para terminarmos. Para terminar, de facto, houve um espaço, foi dado até dia 31 de janeiro, este documento foi apresentado no princípio de dezembro, foi dado até 31 de janeiro, foi colocada à discussão pública, foi criado um e-mail para onde podiam ser enviados os contributos, mas o que é verdade é que uma discussão pública não se faz assim. Não se coloca um documento, não se coloca um e-mail no documento e se diz, se vocês quiserem contribuir, enviem um e-mail. Uma discussão pública e todas as reformas curriculares que foram feitas até hoje, a discussão pública não foi feita desta forma. Foram ouvidos as associações de estudantes, foram ouvidas as escolas, que não é a mesma coisa que ouvir os diretores das escolas, que foi o que foi feito agora. Foram ouvidos os professores, foram ouvidos os sindicatos, foram ouvidos as associações, e isto não foi feito desta vez. Este documento não resulta daquilo que é o sentimento nas escolas. E isso é a primeira coisa que é importante assinalar. Para além disto, este documento não vai ao fundo da questão. Em relação à questão do primeiro ciclo, nós não temos tempo para ir ao fundo disso, mas o primeiro ciclo e o pré-escolar não são tocados aqui. E se nós queremos fazer realmente repensar o modelo educativo que nós temos, teríamos que começar pelo princípio, em que existem muitas questões. Por exemplo, hoje em dia o primeiro ciclo existe um modelo de monodocência, ou seja, é um único professor que dá as aulas a cada turma, não é? Que hoje em dia o modelo que foi apontado era de o termo era de uma monodocência coadjuvada, em que tivesse outros professores que assistissem o professor titular em áreas muito específicas, na educação física, na música, no inglês, e em que isso hoje é feito através das atividades de enriquecimento curricular, que servem para ter professores muito mais mal pagos do que os professores titulares, muitas vezes recebem metade do que os professores titulares recebem, em condições de trabalho que, na esmagadora maioria dos casos, estão a recibos verdes, que são falsos recibos verdes, e em que tudo isto contribui para que as crianças no primeiro ciclo tenham uma deficiência muito grande em algumas áreas. Isto era uma coisa que poderia ser repensada, em que aqui não está colocado. O próprio modelo do segundo ciclo, do terceiro ciclo e do ensino secundário não é abordado aqui. Faz uma reorganização daquilo que são os tempos letivos, sem se repensar programas, sem se repensar mesmo disciplinas. Nós estamos abertos para repensar as disciplinas que estão aqui colocadas, mas não é pura e simplesmente cortar com aquelas que o Ministério, vá-se lá saber porque considera que não são importantes, que não interessam.
e que elas podem interessar ou não, mas para isso eles deviam ter ido às escolas para perceber se interessam ou se não, o que é que se está a fazer bem, o que é que se está a fazer mal e de que forma é que isto podia ser alterado. E não foram? E não foram às escolas. Fizeram uma reunião de um organismo que existe, que é o Conselho de Escolas. E não terão recebido informações da gestão escolar? Receberam da parte dos diretores. Fizeram uma reunião de um organismo que é o Conselho de Escolas, em que participam os diretores de todas as escolas do país e em que isto foi discutido lá. Depois, houve muitos contributos individuais ou coletivos, a esmagadora maioria. Eu estive a ver, antes de vir para aqui, os dados que estavam disponíveis no site do Ministério. À volta de 2.000 contributos. Tendo em conta que em Portugal existem muito mais professores do que isso, e estudantes então mais ainda, é muito limitado. Houve pareceres da parte dos sindicatos que foram negativos, tanto a FENPROF como a FNEC, que são as duas maiores federações de sindicatos, uma afeta a CGTP, a outra a UGT, que foram na globalidade contra esta revisão, esta reorganização dos tempos curriculares, por estas razões, por não terem sido ouvidos em primeiro lugar e em segundo lugar porque isto representa na prática o despedimento de professores. Temos que terminar. E posso até dar um exemplo. A própria Amnistia Internacional emitiu um documento a condenar a retirada da formação cívica do currículo do segundo e terceiro ciclo e do ensino secundário. Portanto, isto na prática o que resulta é num despedimento maciço de professores para que o orçamento do Ministério da Educação vá ao encontro daquilo que deixa-me só pôr são as necessidades. Uma pergunta que é muito concreta e peço uma resposta muito rápida, porque de facto temos que terminar o programa. Não estás a pôr hipótese das informações que os diretores enviaram ao Ministério fossem a faltar o termo, surgiu o termo falso, que não tivessem mas erradas, enfim, pronto, que não tivessem de acordo com aquilo que são o sentimento das escolas. Aquilo que os diretores das escolas relataram corresponde ou não, no teu parecer, terá correspondido ou não àquilo que as pessoas do Ministério encontrariam se tivessem ido à escola? Não corresponde de certeza absoluta, porque isto não foi discutido nas escolas. E sem isto ser discutido nas escolas, os diretores não podem saber qual é o sentimento. Os diretores não conhecem as suas escolas? Muitas vezes, até porque os diretores pela forma como hoje em dia os diretores são nomeados para as escolas. Pronto, ok. Fica a opinião... Posso fazer uma pergunta? Sinceramente, falas várias vezes sobre o trabalho, sobre os professores, mas estás mais preocupado em relação à qualidade do ensino ou em relação aos professores? Não é possível nós termos um ensino de qualidade se não tivermos professores que estejam motivados. Para além disso, esta revisão não altera nada daquilo que são os pressupostos hoje do ensino, porque os programas continuam na mesma, é feito pequenos acertos nas cargas horárias, em que na prática isto não vai alterar nada daquilo que até hoje tem sido o ensino. Aquilo que vai alterar é que vai restringir as áreas de conhecimento, e desse ponto de vista é muito negativo que se restrinja as áreas de conhecimento a meia dúzia que são consideradas como essenciais, porque do nosso ponto de vista a educação, a formação deve ser uma formação integral, ou seja, que um estudante deve ter ao seu dispor o conhecimento, todo o conhecimento que quiser absorver. E não deve ser dirigido unicamente para saber fazer contas e para saber escrever. Deve saber mais do que isso. Deve ter acesso à arte, deve ter acesso às outras ciências, deve ter acesso à tecnologia, deve ter acesso a saber manusear instrumentos dos mais diversos possíveis. Bom, deve ter acesso à filosofia, à sociologia. Eu sugiro mas isso não vai acabar.
Eu sugiro que vocês Vai ser troquem e-mails O que vai ser diminuído é a formação cívica, estudo acompanhado e área de projeto. E eu já disse que pode ser substituído e pode ser constituído por outras áreas e que já são implementadas pela própria e os escola. desdobramentos nas ciências naturais e físico-químicas vão reduzir a experimentação. Então, e os cortes na educação visual e tecnológica. E os cortes nas tecnologias de informação e comunicação. João Lopes e Gabriel Faria, eu peço-vos agora que troquem números de telefone e e-mails para continuarem essa vossa conversa noutro local, que não aqui, porque aqui de facto temos que terminar. Quero só deixar aqui, esclareceu só aqui uma questão muito rápida também, relativamente ao Gabriel, que no início fez uma distinção entre forças vivas e forças partidárias. Não estás a sugerir que as forças partidárias sejam forças mortas, não? Não, mas as forças partidárias, todas as pessoas ficam Tudo contra. bem. Tudo bem. Para si que nos acompanhou até 00:10, muito obrigado por ter estado connosco. Espero que possam ter ficado ideias do que estes representantes destas duas juventudes partidárias, a juventude comunista e a juventude social-democrata, aqui nos trouxeram. Como, enfim, deu para perceber, agora é que a conversa ia aquecer, é geralmente assim, enfim, não é a primeira vez que acontece, nem vai ser a última, felizmente. De qualquer maneira, aqui ficaram as opiniões e os pontos de vista destes dois representantes destas duas juventudes partidárias que quiseram estar connosco, que eu agradeço a vinda, a presença e o trabalho que tiveram em elaborar sobre a matéria que aqui vieram, se bem que é matéria que vos interessa diretamente, evidentemente, mas de qualquer maneira vieram-nos aqui trazer as suas opiniões. A ambos, muito obrigado, e assim que esteve em casa a ver-nos e que nos irá ver agora a seguir no odivelas.com ou no louros.com. Muito obrigado também e até um próximo Vox 21, provavelmente já com o António Tavares, ou pelo menos espero bem que já com o António Tavares. Boa noite.